Fala galera, e aí, beleza? Está Esquadrão, seu canal de notícias aqui de torcedor para torcedor, passando para a gente falar rodada 1 da semifinal finalizada. Vamos falar do nosso Bahia. Bahia jogou sábado, Vitória jogou domingo. A gente fala do Bahia, valeu? Mas antes, aquele nosso jabazinho básico já está passando aqui, ó, na parte de baixo da sua tela. Inscreva-se no nosso canal. Se você não é inscrito, dê essa moral, dê esse R$ 1 de moral. Inscreva-se no nosso canal, ajude a gente a crescer aí. Nós estamos querendo, chegar aos 5.000 inscritos. E aí, se você não é inscrito, a gente depende da sua ajuda. Se você já é inscrito, mais uma vez, dê esse R$ 1 de moral para a gente, ative o sininho das notificações, deixe o like aí nesse vídeo, que ajuda a gente a crescer e a ficar grandão. Valeu? Sem mais delongas, vamos lá falar aí da semifinal. Falando da semifinal, né? Semifinal finalizada, encerrada. Então, Bahia venceu a equipe do Jequié por 1-0, jogando em Jequié. E o Vitória foi a Ilhéus e venceu o Barcelona de Ilhéus por 2-0. Ambas as equipes que já tinham a vantagem do segundo jogo sem casa e jogar por resultados iguais, vêm para casa e tem a vantagem aí de ter resultados iguais. Uma outra vantagem é que Bahia e Vitória já estão classificados para a Copa do Brasil 2025. Resta mais uma vaga aí a ser decidida entre Jequié e Barcelona de Ilhéus. Tá? Então, no jogo da volta, que vai ser no próximo sábado e no próximo domingo, por caso do Vitória, o Bahia poderá até perder pelo mesmo placar do jogo de ida. Então, se o Bahia perder por 1-0, o Bahia ainda assim se classifica para a final. O Vitória, se perder por 2-0, ainda assim se classifica para a final. Dito isso, a gente quer falar disso aqui, ó. Brocamos, Bahia 1, né? Jequié 0, jogo truncado, jogo difícil, jogo com cara de 0-0 até os 42 minutos, quando rolou a cabeçada desse rapaz aqui, ó, cruzamento do escanteio na área, né? E o David Duarte foi lá e cabeceou e deu números finais da partida, 1-0. Jogo bem truncado. Se a gente for falar um pouquinho do jogo, a gente já tinha comentado, né, nós tínhamos comentado que o Bahia provavelmente deveria descansar os jogadores e ele viria com a equipe próxima à equipe que havia jogado contra a Jacuipense. E foi exatamente isso que o Rogério Ceni fez. Adriel, Gilberto na direita, então ele bota Gabriel Xavier e David Duarte. David Duarte deu Gabriel Xavier andou dando umas escorregadas, mas mesmo assim não comprometeu. O jogo foi realmente lento, ruim, né, de qualidade não muito boa, e eu já estava achando que a gente teria um empate e que a gente teria que secar nesse domingo a equipe do Vitória para que eles não vencessem a partida. Porque se o Bahia empata no sábado e o Vitória vence no domingo, a gente precisaria torcer para que o Vitória não vencesse o próximo jogo e o Bahia vencer para o Bahia continuar com a vantagem nas finais. Tá? Então, o jogo estava aí difícil. A grande coisa também, o Rogério Ceni ele poupou o Cauli e poupou o Everton Ribeiro. Nenhum dos dois, eles não viajaram para Jequié. Então, em hipótese alguma, esses jogadores entrariam na partida. Com isso, o nosso meio-campo, né? Cicinho na lateral esquerda, mais uma vez, fez uma partida boa, mas aí chegou a sentir, a gente não sabe se ele teve alguma fratura, alguma lesão, né? Mas sentiu bastante no final e ficou ali no final mancando, ainda fazendo um número, né, só para atrapalhar mesmo, porque ele não conseguia dar muita render mesmo. No meio-campo, a gente ficou com Rezende, Thiago Felipe e Luciano Juba, ou seja, a criação aqui ficou por conta mais do Luciano Juba e dos lançamentos do Iago. Ou seja, nós somos com um time mais marcador,
um ataque um pouco mais leve com o Biel e Ratão e um homem mais parado, né? Que seria o Oscar Stupinhan. Se bem que ele até se movimentou um pouco, saiu um pouco da área para buscar as jogadas. Mas a criação, o meio-campo nosso, ela ficou bem fraco. E a gente tinha no banco ainda também a opção do Jean Lucas, do Caio Alexandre, né? Do Jota, do Tassiano, do Roger, Ademir e Everaldo. Que, para mim, o Rogério Ceni deve ter pensado o seguinte: ó, se esse time render aqui, eu não vou mexer nesses caras, não, vou largar eles aí. Mas aí na entrevista a gente vai ver que não foi mais isso que o Rogério pensou. Mas eu achei que ele ia levar esse time aqui para frente. O fato é que esse time aqui ele chegou até alguns lances, mas ele não criou muito. E aí, no segundo tempo, o Rogério Ceni vendo que não ia conseguir o triunfo com essa equipe base aqui, ele teve que abrir mão, né? O Rezende, ele disse que ele já ia trocar mesmo, que o Rezende só ia jogar 45 minutos, mas aí ele teve que colocar o Ademir, ele teve que colocar o Everaldo, ele teve que entrar com o Jean Lucas, o Caio Alexandre. Ou seja, ele aí aumentou um pouquinho mais o nível e com isso, né, a gente conseguiu aquele gol de cabeça. Ou seja, né, início de temporada, Bahia jogando o Campeonato Baiano, o Bahia jogou para pirão. Jogou só o suficiente com um time que o Rogério Ceni acho que entendeu que era suficiente para vencer, para trazer um resultado positivo para Salvador. E chegando em Salvador, ele ajeita a carga. Não esquecendo também, né, que na terça-feira, então a gente jogou no sábado, domingo retornou, saiu sábado, 8 horas da noite, chegou 1, 2 da manhã em Salvador. Então, domingo foi para descansar e a segunda-feira já tem treino e viagem para Porto Alegre, porque tem que ir para Caxias do Sul jogar contra a equipe do Caxias. A equipe do Caxias também que está brigando nas fases seguintes do estadual, o gauchão deles. Então, eu entendo que o Rogério Ceni veio com essa escalação justamente para poupar ao máximo os jogadores e deu certo, né? Esse revezamento do Rogério Ceni vem dando certo. A única coisa ruim aqui é que machucou o Cicinho e aí a gente não sabe se ele joga, se ele vai estar liberado para terça-feira, provavelmente não. E aí a tendência é que o Cicinho só esteja liberado para voltar ou no sábado ou eventualmente contra a equipe do Vitória da Bahia na quarta-feira. Mas esse foi o nosso Bahia, né? Vamos ver agora. Agora nós vamos ver aqui, né, um pouco dos melhores momentos. Vamos ver alguns lances aí do nosso Bahia. Vamos ver o que é que o Bahia aprontou. Vamos dar uma olhada. Imagens da TVE. Vamos lá. Autoriza Bruno Pereira Vasconcelos. Tá valendo a semifinal do Campeonato Baiano 2024 para Jequié e Bahia. O tricolor buscando chegar na final mais uma vez, para quem sabe conquistar seu 51º título. E o Jequié buscando sua primeira final na história. Olha que bolão pro Capa! Adriel consegue defender! E para quem falava do Adriel, né, ele conseguiu aí fazer uma boa partida. Bahia adiantado e o Adriel foi o goleiro que agarrou tudo. Olha o Cicinho, que bolão! Ratão, limpou pela direita! Marcos defendeu! Gilberto, cruzamento, Juba, adiantou, tirou do goleiro, a batida pro gol! Salva em cima da linha, Sérgio Baiano! Na microcâmera para você tirar a dúvida. Os dois, né? Um chutou o pé do outro ali. Bruno Pereira Vasconcelos autoriza. Tá valendo a segunda etapa no estádio Valdomiro Borges. Jequié e Bahia empatando por 0-0. É semifinal do Campeonato Baiano. Levantamento pro Juba! Marcos para defender! O Juba testou pro gol, o Marcos estava bem posicionado. Azevedo tenta ganhar essa bola, não consegue. Everaldo!
Defesa do Marcos. Entra na área, cruzamento para trás, Tassiano! Defendeu Marcos, sensacional! Juba, cruzou, testada de cabeça! Gol! Do Bahia! Deu David Duarte, camisa 33! Enlouquece a torcida tricolor no Valdomiro Borges! Vai vencendo fora de casa, no finalzinho do jogo, David Duarte! 1-0 Bahia! Tá aí os melhores momentos. É importante a gente notar também o seguinte: os 15, 20 primeiros minutos da partida, o Bahia parece que ele fica um pouco perdido, ele não se encontra muito, o GQE domina um pouco a situação, mas aí depois dos 20, o Bahia começa a se encontrar e vai seguindo, e vai seguindo, né? E vai mantendo, mas, infelizmente, a equipe do GQE também veio bem fechada, ela sabia que se ela abrisse demais, eles iriam ter problemas com o Bahia, então eles fecharam bem as linhas, marcaram bastante, né? Goleiro bem inspirado, o Bahia mesmo avançando as linhas, o GQE ainda vinha em contra-ataque, o nosso Adriel conseguiu aí fazer boas defesas, e o goleiro do GQE também fez muito mais defesas que o Adriel, e com isso o GQE também escapou de levar mais gols, né? O Bahia também escapou de levar alguns, mas o GQE, sobretudo, escapou de levar mais, tá? E é isso. O nosso mister, o Rogério Ceni, ele fala à imprensa, né? Entrevista coletiva. Vamos só ver o que é que o Rogério Ceni falou aqui. Vamos colocar a coletiva e vamos acompanhar e vamos fazer uma espécie de um react dentro do que o Rogério falou. A entrevista uns 7 minutos, dá para a gente fazer esse react aqui. Vamos lá. Vai chegar 5 vitórias consecutivas fora dos seus domínios. Como você pode analisar isso? Eu acho que é importante tanto aqui como em Juazeiro, muda um pouco o jogo, né? Tanto que a gente nem conta com um meio campo tão criativo, assim, mais competitivo, jogadores de frente um pouco mais pesados, né? Porque é um jogo muito mais físico do que qualquer outra coisa. Se você tentar jogar muito pelo meio, é difícil você acertar os passes, é mais provável que você ceda um contra-ataque do que você faça uma jogada, né? Os lados do gramado que são um pouco melhores para você tentar formar tabelas, mas eu acho que é importante porque hoje a gente arriscou um pouco no final e que a gente achava que o triunfo seria importante para manter a vantagem que a gente conquistou. Então a gente lutou tanto na fase de classificação e não poderia tentar abrir mão dessa vantagem, né? E agora daí a gente leva a decisão no sábado que vem dentro do nosso estádio, com a presença do nosso torcedor, que ajuda bastante, um gramado diferente, eu acho que pode favorecer a gente. Então, a gente já falou, mas é importante. O Bahia vencendo essa partida, ele ficou independente do resultado de hoje do Vitória. O Vitória fez 2, o Bahia venceu de 1, ou seja, o Vitória tirou um gol de saldo em relação ao Bahia, mas aí o Bahia ficou independente. Para o Vitória reverter a vantagem que o Bahia tem, ele ainda vai ter que aplicar uma goleada muito grande em cima da equipe do Barcelona, o que é bem improvável. Então, o Bahia vencendo no sábado, o jogo final do campeonato deverá ser na Arena Fonte Nova. Vamos continuar aqui ouvindo o que o nosso mister está falando aqui. Vamos lá. Rogério, na minha opinião, um bom jogo. Um triunfo que dá uma certa tranquilidade, como você acabou de falar, para o jogo de volta. Mas cada vez que você vence um jogo complicado, independente das circunstâncias dessa complicação, você tem ficado mais convicto de que o que você planejou, que a ideia inicial que você teve de fazer as duas equipes, de rodar esse elenco, de trocar peças praticamente na totalidade, foi de fato a mais coerente, a mais correta e a que vem dando na prática resultados? Eu acho que sim, porque nós perdemos as 2 primeiras rodadas do campeonato. Isso
Isso fez com que a gente tivesse que correr atrás praticamente durante boa parte do campeonato para recuperar aqueles 5 pontos perdidos nas 2 primeiras rodadas. E se a gente tivesse que correr com o mesmo time atrás, principalmente em 2 gramados, como foi hoje, como foi o de Juazeiro, eu acho que seria praticamente impossível. A gente vê hoje Cicinho, um pouco de dor, Iago tomando pancada, nós não temos tantas opções assim. Joga sempre Rezende, 45, Caio, 45, para a gente ter um cara experiente no meio para tentar editar o ritmo do jogo. Foi a única repetição, né, que nós fizemos do time. Hoje, diante da necessidade, entrou Ademir, Tassiano, Everaldo na frente, e lógico que a gente gostaria de descansar ou de treinar separadamente todos para ter um desempenho melhor, mas nós precisamos do resultado. Então, a gente tem que correr, às vezes, algum risco, né, sobre algum jogador. 30, 35 minutos, como eles entraram, na maioria, eu acho que serve até como treinamento para eles, né? E anteontem foi viagem, ontem foi viagem para cá. Hoje, nós praticamente não treinamos, e nem vamos treinar na segunda-feira à tarde para enfrentar o Caxias, né? Então, assim, o que muda é, fisicamente, se você não treina, só viaja, você não tem treinamento e descanso, é normal que caia um pouco o ritmo do time. Então, eu acho que as trocas têm sido bem planejada nesse sentido, que você põe às vezes um time mais competitivo num gramado não tão bom, que te dá um melhor resultado até do que se você tivesse jogadores tão técnicos. Rogério, Naila Guzmão, TV Bahia. Quando eu cheguei aqui no estádio hoje, a minha pergunta para a torcida do Jequié e do Bahia era se eles estavam confiantes para a partida. E os torcedores do Bahia me disseram que tinham de respeitar o time da Cidade Sol. E, de fato, o time da Cidade Sol se provou aí bastante duro no primeiro tempo, principalmente. Estava conseguindo aí levar o empate até o finalzinho do jogo. Como é que vai para esse jogo de volta? Seguindo respeitando a equipe do Jequié? Vocês jogam por um empate mesmo ou vão em busca da segunda vitória? Não só respeitando, porque é muito legal uma cidade do interior do estado conseguir, acho que é pela primeira vez, chegar a uma semifinal. Se eu não me engano, esse time estava na Série B do Baiano. Então, eu acho que é um orgulho até para a própria cidade, né? Ter um time na primeira divisão e chegando entre os 4 melhores do campeonato. E o respeito tem que existir com todos. Não tem... O jogo é disputado, você vê que o gol saiu no minuto 88, por aí, né, do gol de escanteio, e eles marcaram bem. O campo dificulta um pouco as combinações, então você não tem a mesma precisão do que num gramado melhor, mais molhado, que a bola corra mais. Nós vamos no jogo da volta, nós precisamos vencer de qualquer maneira o jogo da volta para a classificação, posteriormente para tentar manter essa vantagem em saldo de gols que nós temos. Boa noite, Rogério. É isso aí. A repórter ela pergunta e o Rogério Ceni ele é bem coerente. Não, o Bahia não vai poder respeitar e não vai jogar pelo empate. Se o Bahia jogar pelo empate, o Bahia hoje tem 19 pontos da primeira fase, 3 pontos da segunda, faz 22 pontos. O Vitória tem 19 pontos da primeira fase, 3 dessa segunda partida, né, da primeira partida ele faz 22 pontos. Se o Bahia empata, o Bahia vai a 23. Se o Vitória vence, ele vai a 25. Com isso, no cômputo geral, o Vitória passa o Bahia e o último jogo da final vai ser no Barradão. O que o Bahia quer é o último jogo da final na Arena Fonte Nova. Então, o Bahia tem que respeitar a equipe do Jequié, mas é só o triunfo que interessa ao Bahia. O Bahia precisa do triunfo para ter a partida de volta, né, na final na Arena Fonte Nova. Boa noite. Boa noite, Rogério. Eu queria que você falasse a respeito do Cicinho, que foram os 3 últimos jogos do Baiano na lateral esquerda, mas o que é que o Cicinho sentiu e o que você conversou com ele, porque você chega ali, tem uma conversa com ele e ele volta até de um posicionamento diferente, né? Não, eu só pedi para ele, pedi como ele estava, disse que sentiu ele nunca teve lesão muscular, eu acho que pode até nem ter tido, pode ser uma coisa tendínea, alguma coisa na origem, no tendão, exceção, origem, não lembro o que é, e eu pedi para ele se ele conseguiria ao menos ficar posicionado em campo. Eu não queria que ele corresse, nada, mas eu queria que talvez ele chamasse a atenção. E por isso que eu tentei defender mais com o Juba e botei ele à frente, só para ele ficar, para chamar a atenção dos adversários. Ele se esforçou e no final eu disse para ele, se ele não aguentasse, que ele saísse. Mas ele se postou ali no campo, fez o que ele podia. É o que eu falo, é um cara que se dedica muito. E o torcedor, eu acho que tende a reconhecer sempre essa dedicação, né? Foi capitão do time hoje. Um presente para ele, por tudo que ele se empenha, por tudo que ele se dedica. A outra parte da pergunta? Como ele tá? Tá com dor, mas aí
Acho que eles vão tentar fazer exame amanhã, não sei, amanhã é domingo, não sei se consegue, a gente só chega 2, 3 horas da manhã, e a gente já viaja 5, 6 horas da tarde, a gente já está viajando. Então, eles vão tentar fazer um exame, mas acho difícil contar com ele para a próxima convocação. Rogério, na partida de hoje, você faz 2 mudanças ainda no intervalo, que não é muito comum de você. O que você buscou naquele momento com a entrada do Caio e do Jean? Bom, a do Caio já estava programada, ele entraria de qualquer maneira no lugar do Rezende. Eu já tinha combinado que cada um faria 45 minutos nessa função, né? Porque eles já tinham jogado os dois contra o Ceará, estavam desgastados, mas eu precisava de alguém para ditar o ritmo de jogo e da experiência. Então essa já era programada. E a outra, do Jean pelo Iago, o Iago tomou uma pancada, não aguentava de dor, pediu para sair, não tinha o que fazer. E diante do 0-0, eu precisei arriscar um pouco com o Jean, que é um jogador que tem força. Eu já não tinha Everton, já não tinha Paulinho, então eu precisei, para tentar vencer o jogo, jogar esses 45 minutos com o Jean, desgastá-lo por 45 minutos. Rogério, um pouco da dificuldade que foi o primeiro tempo, principalmente pelo lado direito. Qual foi a leitura de vocês ali com tanta dificuldade naquele setor? Desculpa, pelo lado direito de defesa ou de defesa? Nosso lado direito de defesa? Nós tomamos algumas invertidas de bola e é o lado que o Gilberto apoiou mais, né? Nós deveríamos ter uma cobertura por aquele lado, o Gabriel ficar um pouquinho mais aberto para tentar defender os contra-ataques, que é o que a maioria dos times usam contra a gente. Então nós permitimos 2 finalizações, se eu não me engano, né? As 2 defesas do Adriel que ele fez. Depois um ajuste um pouquinho melhor no posicionamento da linha de 3. Não é que nós tínhamos menos jogador que o adversário, mas nós estávamos um pouquinho mal posicionados. O Gabriel deveria estar um pouquinho mais aberto, o David um pouquinho mais para o centro, e assim sucessivamente, o Cicinho também fechando mais. Nós não marcamos também, sofremos duas finalizações em contra-ataque que causaram perigo contra a gente aí no primeiro tempo. Tá aí a entrevista do Rogério Ceni. Rogério Ceni, a gente viu aí, né? Ele colocou um time para Pirão, ele colocou um time de acordo com o gramado, de acordo com a necessidade, lembrando que ele precisava vencer para poder manter a vantagem no jogo da volta e, consequentemente, a vantagem nas finais. E como nós falamos, a vida do Bahia não é somente o Campeonato Baiano. Então, o Rogério Ceni também pensa no jogo da terça-feira. Bahia jogou sábado, viajou sábado, entre sábado e domingo, descansa no domingo e só tem tempo de fazer um treino ali na segunda-feira à tarde. Ou seja, nós estamos falando de treino, mas aí é o quê? É um treino um pouquinho mais forte para quem jogou menos de 45 minutos. Para quem jogou mais de 45 minutos, é um treino mais relaxante, é um treino mais light, né? Porque na terça-feira vem o jogo mais difícil. Então, Bahia vem aí nessa toada, jogando 3, 4 dias na semana, 72 horas, e a gente torcer aí para que o Cicinho não tenha tido problemas. Para a gente finalizar, né, essa última notícia aqui, essa última informação do EC Bahia Números. O Bahia alcançou a marca de 5 triunfos consecutivos fora de Salvador, algo que não ocorria desde 2012. Então, um Tabibs aí, desde 2012, quando o Bahia chegou a essa sequência aqui, ó, de 8 triunfos: Serrano, Itabuna, Juazeiro, Camaçari, Fluminense de Feira, Alto Esporte, Vitória da Conquista e Feirense. Então, Bahia vem aí numa sequência de 5 triunfos, né? 5 triunfos aí fora de casa. Importante para o Bahia, né? Números aí, o Bahia de 2023, que a gente estava brigando para ganhar 2, 3 partidas seguidas. Então, o Bahia vem numa sequência e na terça-feira já tem mais uma partida fora de casa. Terça-feira, o Bahia enfrenta a equipe do Caxias do Sul em Caxias. É isso aí, galera. Estamos chegando aqui ao final. Lembrando a vocês, ó, inscrevam-se no nosso canal. Se você chegou aqui e não é inscrito, dê essa moral. Inscreva-se aí, ajude a gente a crescer o nosso canal. Valeu? Estádio Esquadrão, assim, a gente se despede, fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Já fui, papá!